Não há valor nenhum em estudar um país afundado em dívidas e crises econômicas. Quando os jovens que passaram a vida inteira ouvindo essa frase finalmente pisaram no Brasil, o que se desdobrou diante de seus olhos não foi o país dos números frios e das estatísticas pessimistas contadas nos noticiários. O milagre de um celular perdido que é devolvido com um sorriso, as crianças rolando de rir em uma festa de rua, e um cotidiano onde todos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, vivem tecendo uma rede de solidariedade e confiança mútua. Estudantes que cresceram no caos individualista de Nova York percebem pela primeira vez: a verdadeira riqueza não está na abundância de dinheiro ou nos números da economia, mas sim no espaço que existe entre as pessoas. Nesta jornada, eles sofreram um choque tão grande que arrancou lágrimas e acabou mudando o curso de seus próprios futuros. Se você assistir até o fim, com certeza também não conseguirá deixar de refletir: o que nós realmente devemos proteger? Onde de fato reside a riqueza? Vamos juntos em busca dessa resposta. Antes de entrarmos na história principal, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, histórias perfeitas para você continuarão chegando automaticamente. Além disso, na descrição, preparamos links para vídeos relacionados, então não deixe de conferir em seguida. O saguão de embarque do aeroporto JFK fervilhava de pessoas partindo para as férias de verão. Olhando para o letreiro luminoso que exibia a palavra São Paulo, Jacob colocou sua grande mala no chão e respirou fundo. Seu coração batia mais rápido que o normal. Para ele, o Brasil não era apenas um destino turístico. Como alguém que estudava a América Latina na universidade, aquele era o próprio objeto de comparação que ele ansiava tocar com as próprias mãos. Cara, a gente vai mesmo voar umas 10 horas até lá? Mike, devorando um pacote de salgadinhos ao lado dele, fez uma careta exagerada. Eu não consigo dormir em avião. Quando a gente chegar, eu vou ser um zumbi. Desembarcar em Guarulhos como um zumbi até que não é uma má ideia. Lisa riu, encolhendo os ombros. Ela cursava relações internacionais e planejava escrever sua tese sobre as políticas externas e sociais do Brasil, mas ela nunca havia caminhado por aquelas ruas. A lacuna entre o Brasil teórico das salas de aula e o Brasil real que ela estava prestes a vivenciar fazia seu peito acelerar. A mais quieta do grupo era Sarah. Com o notebook no colo fazendo a última checagem antes do voo, ela estudava urbanismo e havia escrito artigos sobre o caos metropolitano de Nova York. No entanto, seu professor lhe disse que se caminhasse por uma metrópole brasileira, entenderia que mesmo sendo uma cidade gigante, ela possuía uma alma e uma face completamente diferentes. Isso a fez decidir participar do intercâmbio. Em seu coração, a comparação entre as duas imensas metrópoles, Nova York e São Paulo, queimava silenciosamente. O horário de embarque se aproximou, o aviso ecoou, e o grupo caminhou para o portão carregando suas próprias expectativas e ansiedades. No portão de voos internacionais que parecia um microcosmo do mundo com executivos de terno e famílias com chapéus extravagantes, a mente deles já estava focada na chegada. Será que lá as pessoas são tão calorosas assim? Sarah sussurrou. Vocês conseguem imaginar um lugar sem todo esse povo gritando de estresse e buzinando como aqui? Mike respondeu rindo. Não, de jeito nenhum. É uma cidade latina, certo? Deve ser ainda mais caótica e bagunçada que Nova York. Lisa estreitou os olhos e retrucou. O professor disse, não disse? Que a solidariedade e a alegria de viver estão na base da vida deles. Precisamos ver com os próprios olhos o que é mais forte, a crise econômica ou o calor humano. Naquele momento, Jacob sentiu uma estranha expectativa brotar no fundo do peito. Ele sempre entendeu o Brasil como um país de dados, inflação, baixo crescimento do PIB e desigualdade. Seguindo apenas os números, o futuro parecia sombrio. Mas em algum lugar de sua mente, ele desejava que se houvesse outra verdade por trás daquelas estatísticas, ele queria confirmar com os próprios olhos. Chegou a hora da decolagem. Quando a aeronave correu pela pista, a paisagem de Nova York se afastou rapidamente pela janela. As sombras dos arranha-céus tingidas pelo crepúsculo ficaram pequenas e logo desapareceram além das nuvens. Todos ficaram em silêncio. O que os aguardava após aquele longo voo era uma experiência desconhecida. Jacob colocou os fones de ouvido e murmurou para Lisa, a partir de agora, tudo é comparação. O caos frio de Nova York e o calor humano deles. O nosso país e o país deles. Com certeza, algo vai mudar.
Lisa sorriu de volta, Sarah fechou o notebook, e Mike já estava esparramado na poltrona. O som das turbinas aumentou e a aeronave foi sugada pelo céu noturno. A história deles estava apenas começando. No instante em que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, eles perderam as palavras. Acostumados com o barulho estressante do JFK de Nova York, o que se estendeu diante deles foi um espaço surpreendentemente vibrante, acolhedor e cheio de sorrisos. Inacreditável! Isso aqui é mesmo um aeroporto? Sarah sussurrou. Não era preciso gritar para conversar, e a energia amigável das pessoas ao redor agia como um abraço caloroso. O chão brilhava limpo e as placas de sinalização guiavam todos de forma clara, sem que ninguém parecesse perdido. Kevin puxou sua mala e comentou com um sorriso. Se fosse nos Estados Unidos, as pessoas já estariam irritadas gritando, para onde eu vou? Mas aqui, o fluxo é incrivelmente vivo e os funcionários te ajudam com um sorriso no rosto. Parece que viemos para outro mundo. Kevin brincou, mas havia uma surpresa genuína em sua voz. Quando seguiram para a plataforma do trem expresso aeroporto da CPTM, a surpresa aumentou. As pessoas esperando na catraca pareciam ligadas por um fio invisível de respeito. Conversavam animadamente, mas ninguém empurrava ou reclamava. Alex olhou ao redor, maravilhado. Faltavam poucos minutos para a partida. Nos Estados Unidos, haveria pessoas gritando e correndo desesperadas. Mas ali, os avisos soavam em português e inglês com uma cadência amigável. No instante seguinte, o trem deslizou para a plataforma. Mentira! Lisa arregalou os olhos. Ninguém correu para roubar assentos, as pessoas cederam espaço umas às outras com um simples "pode passar?". Dentro do vagão, outro choque os aguardava. Assentos confortáveis, janelas limpas e um ambiente que, embora cheio de vida, era de um respeito absoluto. Kevin soltou a voz. Isso é mesmo um trem? Parece até classe executiva. Lisa assentiu, olhando pela janela. O que se via no vidro era a transição da paisagem urbana para o horizonte vibrante da metrópole. Ela, que imaginava apenas uma cidade desorganizada, mal conseguia respirar. Esse nível de respeito mútuo é impensável nos Estados Unidos, né? As palavras de Alex fizeram os outros dois concordarem. Aos poucos, as imagens antigas de um país falido começaram a desmoronar no peito deles. Quando o trem se aproximou da Estação da Luz, os três ficaram calados, tentando organizar os pensamentos. O calor humano e o cuidado que jamais viram em Nova York os confrontava com um novo conjunto de valores, e eles ainda não sabiam que aquilo era apenas o começo. Ao desembarcarem na imensa Estação da Luz, prenderam a respiração. A estrutura histórica com a arquitetura britânica imponente parecia um cenário de filme. Quando compararam com a fria e caótica Penn Station de Nova York, sentiram até tontura com a diferença. A harmonia perfeita entre a história pesada da estação e os arranha-céus modernos ao redor era de tirar o fôlego. O fluxo de milhares de trabalhadores era intenso, mas ninguém esbarrava neles com agressividade. Se fosse em Nova York, teria alguém xingando, outro tocando música alta e moradores de rua pelos cantos. Sussurrou Kevin. Lisa virou-se e disse: Ei, repararam? Aqui não tem aquele cheiro horrível de óleo e poeira misturados. Tem cheiro de café fresco e comida boa. Passando pelas catracas, viram funcionários que apontavam as direções com paciência e um sorriso no rosto. Ninguém pedia gorjeta. Apenas ofereciam ajuda genuína, de coração. Aquilo abalou a base da mentalidade americana de que todo serviço é uma troca de dinheiro. Por que eles são tão prestativos? Kevin perguntou baixo. Lisa pensou um pouco. Talvez, para eles, cuidar do outro seja parte da cultura. Assim como nós valorizamos o dinheiro e a eficiência. Parando para comprar um lanche, o choque continuou. As marmitas e os famosos pães de queijo nas vitrines eram servidos com um capricho de joia. Na escada rolante, o choque foi definitivo. As pessoas naturalmente se alinhavam à direita, deixando a esquerda livre para quem tinha pressa. Alex arregalou os olhos. Ninguém mandou eles fazerem isso, mas todo mundo respeita a regra invisível. Em vez de reprimir o caos com força, a ordem aqui é mantida pela empatia das pessoas. Pegando o metrô em direção ao hotel, o cansaço do fuso horário era ofuscado pela excitação. A primeira ideia de Lisa foi clara. Vamos a um lugar bem brasileiro para o nosso primeiro jantar. Na recepção, o funcionário sorriu largo e indicou: Que tal um boteco tradicional aqui perto?
Vocês vão provar a verdadeira alma da cidade. Com um mapa na mão, caminharam pelas ruas até encontrarem mesinhas na calçada sob luzes amareladas. O som de risadas soltas, o tilintar de copos e o cheiro de carne assada roubaram os corações dos três instantaneamente. Parece cenário de filme, Lisa disse, emocionada. Entraram no pequeno espaço aconchegante. O garçom, com um pano no ombro, abriu os braços. Opa! Bem-vindos, chefes! Aquele acolhimento natural e radiante estava em outra dimensão comparado ao gás mecânico dos bares de Nova York. Caramba, eles estão mesmo felizes em nos receber, Alex sussurrou. Abriram o cardápio e ficaram confusos. Churrasco, mandioca, feijoada. Acabaram pedindo a sugestão da casa. O primeiro prato foi uma porção de torresmo. Kevin franziu a testa. O que é isso? Mas na primeira mordida seus olhos brilharam. Incrível. É simples, mas o sabor é profundo. Depois veio a picanha fatiada na chapa, chiando. O cheiro invadiu o nariz de todos. Lisa deu uma mordida e seus olhos brilharam. Inacreditável. O churrasco que comemos nos Estados Unidos é outra coisa. Esse sabor vai ficar na minha memória. Em seguida provaram a famosa feijoada. A carne desmanchava na boca, misturada ao caldo rico e acolhedor. Toda lembrança de fast food americano sumiu de suas cabeças. Alex experimentou a caipirinha. O copo veio transbordando, o famoso chorinho. É forte, mas desse aquecendo a alma ele riu. Na mesa ao lado, trabalhadores de terno levantaram seus copos gritando saúde. E os três americanos sorriram e brindaram junto. Não falavam a mesma língua, mas a alegria conectava seus corações. No dia seguinte decidiram ir até o coração financeiro e cultural, a Avenida Paulista. Acostumados com o metrô perigoso de Nova York, o coração bateu rápido. Mas a realidade era de vagões limpos, onde idosos recebiam os lugares e as pessoas cediam espaço rindo. Ao saírem da estação e chegarem na Paulista, a quantidade de pessoas era avassaladora, como a Times Square, mas fluía como um grande organismo vivo. Ninguém batia ombros com agressividade. De repente, o celular de Kevin escorregou e caiu no chão no meio da multidão. Droga, eles gritaram. Em Nova York, seria roubado ou pisoteado em um segundo. Mas no mesmo instante, uma jovem brasileira pegou o aparelho, abriu um sorriso radiante e o entregou nas mãos de Kevin. Ele agradeceu sem jeito, e ela apenas acenou e seguiu seu caminho. Ficaram sem palavras. Esse é o Brasil que não aparece nos números, murmurou Jacob. A confiança silenciosa entre as pessoas criava ordem até no meio da maior metrópole. Cansados, procuraram um lugar pequeno para almoçar e encontraram um restaurante antigo com uma placa escrita giz, prato feito. A dona do lugar, uma senhora sorridente, os recebeu com um fiquem à vontade, meus amores. Pediram bife à milanesa, peixe frito e um virado à paulista. Quando os pratos chegaram, formando montanhas de comida caseira, Jacob suspirou. Uau, que lindo! A casca do peixe era crocante e a carne suculenta. O feijão aquecia a alma. Kevin comia de olhos marejados. É mais rápido que fast food e 1000 vezes mais gostoso. E por esse preço? Inacreditável! A dona do lugar perguntou se a comida estava boa, e eles responderam com gratidão profunda. A riqueza incalculável estava ali, na comida feita com afeto. Nos dias seguintes, seguiram o conselho do professor e viajaram para as montanhas de Minas Gerais, para a histórica Ouro Preto, em busca da natureza e da história. A viagem de ônibus os tirou dos arranha-céus e os jogou no mar de montanhas verdes e vales. Parece que viemos para outro país, Jacob sussurrou. Ao chegarem, o ar era puro, misturando o cheiro de café fresco e lenha queimada. Compraram pães de queijo quentinhos na rua. O sabor do queijo derretido fez todos rirem de felicidade. Visitaram igrejas barrocas, viram um mar de montanhas e comeram comida mineira temperada com histórias. Longe do culto ao volume e à velocidade dos Estados Unidos, ali o tempo corria devagar, curando a alma. De volta a São Paulo, participaram de um intercâmbio na universidade. Os estudantes brasileiros os receberam com apertos de mão calorosos e abraços amigáveis. No debate, os americanos falaram sobre a pressa de estagiar, ganhar dinheiro e o estresse constante. Um estudante brasileiro levantou a mão. Nós também nos preocupamos com o futuro e com a crise. Mas a universidade também é onde crescemos como humanos. O tempo que passamos rindo com os amigos, a solidariedade de um ajudar o outro, é isso que nos dá força para enfrentar a sociedade depois.
Jacob sentiu um choque. Os americanos viam a universidade apenas como um trampolim para o futuro. Os brasileiros viviam o agora intensamente, priorizando o aprendizado e a conexão humana sobre o simples acúmulo de dinheiro. Naquela noite, o professor os levou a uma festa junina de rua. O cenário era mágico, o céu coberto por bandeirinhas coloridas, o cheiro de milho e churrasquinho nas barracas, e o som contagiante do forró. Crianças brincavam e adultos brindavam com alegria vibrante. Parece cena de filme. Lisa disse, com os olhos brilhando refletindo as luzes. Comeram espetinhos feitos na brasa, enquanto o vendedor sorria. Aproveitem a festa. Quando a dança da quadrilha começou, todos, independentemente de idade ou classe, se uniram no mesmo ritmo. Uma senhora pegou a mão de Jacob e o ensinou a dançar rindo. Houve fogos de artifício, iluminando sorrisos suados. Sentados na calçada bebendo guaraná gelado, Kevin suspirou. Isso não é turismo. Isso é a vida deles. Essa é uma riqueza que o PIB não mede. Mais tarde, conversando com o professor na pousada, Lisa perguntou: Professor, nos Estados Unidos somos ensinados que o individualismo é tudo, mas aqui a comunidade é tão forte. Isso não prende as pessoas? O professor sorriu. A crise aqui é real, mas no Brasil a resiliência vem de estarmos juntos. Enquanto vocês valorizam a pressa, eles encontram a salvação no calor humano e no apoio mútuo. O professor olhou para eles com orgulho. A cultura não se aprende nos livros. Aprende-se suando, rindo e se emocionando junto com o povo. No último dia, no aeroporto de Guarulhos, a luz do verão banhava o saguão. O tempo havia voado. Jacob olhou para a fita do Senhor do Bom Fim amarrada em seu pulso, um presente que crianças sorridentes haviam lhe dado numa praça. Vou levar isso para sempre. Jamais esquecerei o sorriso delas. Quando o aviso de embarque soou, os três se levantaram. Pela janela de vidro avistaram as montanhas da Serra da Cantareira sob o céu azul. Nós voltaremos. Promessa, Kevin disse com uma seriedade imensa. Enquanto o avião furava as nuvens, eles deixaram para trás um país que lhes ensinou a maior lição de suas vidas. O Brasil de números e crises não era a verdade completa. A verdadeira potência do país residia na alegria, na solidariedade e no calor invencível de sua gente. Uma lição profunda